Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para mais um Pode Perguntar, né? A gente está gravando aí vários vídeos respondendo a perguntas que me enviam. Você que quer enviar sua pergunta, fala comigo aqui nesse WhatsApp que está aparecendo aí na tela do seu celular, tá bom? Muito obrigado desde já aos que fizeram as perguntas e sintam-se todos convidados. Lógico que existe uma lista de perguntas aqui enorme, não vai dar para mim talvez responder a sua tão rápido. Mas vamos pro de hoje, né? Me fizeram 3 perguntas e eu acredito que vai ser muito produtivo para a sua caminhada de fé. A primeira que me fizeram foi: como posso evitar de pecar contra a castidade? Olha, nós sabemos que os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados contra a pureza, né? Isso é um fato. A gente vai estudar aí sobre o pecado, a gente vai encontrar isso com muita facilidade, que os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados contra a pureza. E hoje nós temos aí uma contaminação muito grande atualmente na mídia, né, no jeito das pessoas se vestirem. Então existem muitos atentados terroristas à nossa alma, né? E isso é realmente um terrorismo. É um terrorismo. Nós podemos considerar assim. Você vê, por exemplo, eu estava conversando com alguns amigos esses dias e eu disse a eles: gente, às vezes a gente está assistindo um programa de televisão, um jornal, alguma coisa, e daí entra no intervalo. E daí, às vezes, coisa que não tem nada a ver, sabe, com pornografia, nada a ver com sexo. Daí a pessoa vai lá e, sei lá, uma propaganda de chocolate, um exemplo, né? Daí eles botam lá uma mulher sensual e tal, não sei o que, ou seja, eles tentam encaixar tudo hoje, a questão erótica, né? Eles tentam encaixar demais em tudo. Então o mundo está muito corrompido. Ele está verdadeiramente cada vez mais terrorista nessa questão. E é de fato um terrorismo contra a castidade. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13 diz assim: em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus está dizendo para que a gente tem que ser fiel em todas as coisas ao Senhor. E muitas das vezes os pecados contra a castidade, eles acontecem devido a quê? Os ambientes que a gente anda, as conversas que a gente tem com as pessoas, quem a gente segue nas redes sociais. Então tudo isso pode estar sendo brechas que você está dando ao inimigo. Lógico que também você não deve ser uma pessoa escrupulosa. Eu não vou mais nem sair de casa porque pode ser que eu veja alguma coisa que me faça pecar contra a castidade. Aqui você vai ter que ter o entendimento que você ser tentado não quer dizer que você caiu, não quer dizer que você pecou. Você só peca se você se entregar à tentação, ou seja, você identificou a tentação e você ficou nela, tá alimentando. Aí é pecado. Agora, se ela vem na sua cabeça de forma incontrolável, se você se deparou com uma cena rápida, desvia o olhar, tenta mudar o pensamento, vai batalhando, é uma luta. Enquanto você estiver lutando contra, você não pecou, tá? Então que isso fique claro. Então, em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus, disse Deuteronômio capítulo 18, versículo 13. E uma orientação de São João Bosco é que ele diz assim: guarde principalmente os olhos, que são as janelas pelas quais o pecado entra no coração e por onde o demônio vem tomar posse de nossa alma. Veja só a orientação, né? Se encaixa muito com o que eu estava dizendo aqui a vocês, né? A questão dos olhos, né? Muito importante você ter muito cuidado com os seus olhos, com aquilo, na direção do que você olha, naquilo que você para a sua visão, tá? Você precisa ter muito cuidado com isso. São João Bosco disse que os olhos são as janelas da alma, assim como tantos outros santos falaram, como Santo Afonso de Maria Ligório, ele também falou isso. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, com o que a gente fala. Então, para que você possa evitar de pecar contra a castidade, você precisa tomar muito cuidado com os seus olhos, com os seus ouvidos, com o que você diz. Você precisa identificar as ocasiões de queda e evitar. São Padre Pio dizia, né? Que na luta contra o pecado vence aquele que foge. Então, tente ao máximo evitar as ocasiões de queda. Lógico, tendo cuidado para não ser escrupuloso ao ponto de você pensar que você não pode
sair na rua, porque você vai ver gente mal vestido, você não pode ir a um restaurante jantar com sua família, porque lá vai ter alguém mal vestido e etc. Que aí você não vive mais. É porque o mundo todo está assim. Então a gente dá uma volta no quarteirão, a gente vê o estrago que está a coisa. Agora, dentre você ver e se entregar ao que você vê, ao que você vê, há uma diferença muito grande. Você pode até ver alguma coisa, você viu, pronto, desvia o olhar, evita olhar naquela direção, não alimenta, vai batalhando que você consegue. Outra coisa importantíssima, não esqueça do jejum e oração, tá? As outras perguntas vai ajudar aqui também a resposta dessa primeira. Vamos ver aqui, ó. Olha só essa pergunta aqui, foi muito criativa, gostei demais, ó. Sofro muito por lutar contra um pecado. Me sinto mal e às vezes caio. Como você pode me orientar? A pessoa falou aqui sobre que ela luta, ela sofre muito por lutar contra o pecado. E ela se sente mal por às vezes cair. Isso, gente, isso daqui é muito importante para me esclarecer aqui a vocês, tá? Quando essa pessoa diz assim, sofro muito por lutar contra o pecado, de fato lutar contra o pecado é um sofrimento. Por que é um sofrimento? Porque o pecado é aquilo que nos atrai, né? O Padre Léo tem um ensinamento dele perfeito, que ele diz assim, se pecar fosse dar uma martelada na ponta do dedo, ninguém pecava. Porque dar uma martelada na ponta do dedo dói, é muito ruim, né? Então o pecado, ele é atrativo, ele é prazeroso, né? E ele atinge muito a questão da nossa carne, né? Então o que é que acontece? De fato é uma guerra, é um sofrimento mesmo, batalhar contra o pecado. Mas esse sofrimento é necessário. Então, primeira coisa que eu te digo, nunca se veja como um caso perdido. Não tenho mais jeito, vou me entregar ao pecado e pronto. Não, nunca se veja como um caso perdido. Embora que faz muito tempo que você luta e não consegue se libertar, não conseguiu até então, pronto, não se veja como um caso perdido, porque é isso que o diabo quer. Que você se veja tão fraco ao ponto de você não conseguir mais lutar contra. Então, uma parte aqui muito interessante que eu achei foi que essa pessoa disse que luta contra o pecado. Isso significa que você está ali, não se entregou, está batalhando, né? E você fica mal por às vezes cair. Isso é muito importante, você tem que ter nojo do pecado. Então, esse ficar mal porque caiu, né, faz parte do arrependimento. Então, é muito importante você continuar essa luta, né? E é sofrido mesmo. Segunda coisa, confia na misericórdia e se levante, né? Não é o confiar na misericórdia assim, vou confiar na misericórdia e vou continuar na safadeza. Não pode ser assim, né? O que é que a misericórdia nos diz? Teu pecado está perdoado, mas vai e não tornes a pecar. Ou seja, é uma nova oportunidade de vida que o Senhor nos dá para não cair naqueles mesmos erros. O professor Felipe Aquino, gente, no livro Em Busca da Perfeição, na página 76, ele diz algo muito bonito. Ele diz assim, ó, é o sofrimento que quebra em nós o ímpeto do pecado, é o sofrimento que quebra em nós o ímpeto do pecado, destrói nossas más inclinações interiores e exteriores e nos prepara para o céu, né? Olha que lindo. Então, realmente há um sofrimento em renunciar ao pecado, né? A gente sofre, porque o corpo fica ali sentindo a atração, aquela coisa, e a gente leva isso como uma penitência. É por isso que é importante o jejum, porque o jejum ele vai nos treinar para os momentos de batalha contra o pecado. Como assim? Você está fazendo jejum de carne, e daí você sente o cheiro, às vezes você vê um churrasco acontecendo e você está ali no jejum, né? O que é que você está fazendo? Você está treinando a renunciar ao que te atrai. Então, você está com muita vontade de comer carne, mas você está fazendo jejum de carne. Aí o que é que acontece? Você vai aplicar essa mesma coisa quando o pecado estiver na sua frente, né? O pecado vai estar lá lhe atraindo e tal, mas naquele dia, daquele churrasco, você treinou a sua resistência com a carne, você vai lá e faz a mesma coisa, tem o mesmo exercício contra o pecado, ou seja, o pecado está te atraindo, mas você não se entrega. Assim como foi a questão do churrasco. Te atraiu, mas você não comeu, você não quis.
Você renunciou, mesmo doendo. Veja, é isso que o professor Felipe Aquino está esclarecendo. O sofrimento, ele é complicado, é difícil, mas nos purifica, nos prepara para o céu, tá bom? Uma coisa muito importante está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Esse texto foi um dos primeiros que me fortaleceu demais para vencer muitas tentações que eu tinha, pecados que cometia, né? Então veja, 1 Coríntios 10, 13 diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Olha só, quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, Deus nos dá força para suportar e para se sair dela. Terceira pergunta: uma orientação para que eu possa ser missionário, né? Uma pessoa pediu uma orientação, né? Não foi assim, basicamente uma pergunta, né? Mas foi uma orientação para essa pessoa ser missionário. Primeira coisa que você precisa entender é que todo batizado é um missionário. Então, a sua vida missionária começa com o batismo, né? Então, isso é muito importante você ter esse entendimento, porque tem gente que pensa que a missionária é quem recebe um título, é quem recebe ali uma carta de um bispo ou do papa dizendo você é missionário. Não, não é assim, gente. O missionário é todo batizado é um missionário. Então, a sua vida missionária começa no batismo, né? Então, ali começa a sua missão, né, como cristão. E Santo Antônio Abade, ele chegou a dizer assim: o homem sábio tem uma só preocupação, obedecer-lhe com todo o coração a Deus, onipotente, e servir-lhe de objeto de benevolência. Então, ou seja, o homem sábio, né, quando nós temos a sabedoria dada pelo Espírito Santo, a gente se preocupa só com uma coisa: obedecer a Deus e ser objeto de benevolência, ou seja, ser instrumento de benevolência. Então, o missionário é isso. Você quer ser missionário? Faça o bem, né? Esteja em comunhão com Deus e faça o bem, certo? Missão, gente, não é só ir lá para a África, né? Tem gente que pensa: eu quero ser missionário, vou viajar o Brasil todo, vou viajar o mundo todo. Gente, não é assim. A vida missionária, ela acontece primeiro dentro da sua casa, né? Seja um missionário primeiro dentro da sua casa. Depois você pode ser um missionário no quarteirão da sua rua, né? Ali onde você mora, no quarteirão ali do seu bairro, né? No quarteirão do seu bairro, você pode ser missionário no seu trabalho, você pode ser missionário. Onde você for, você é missionário. Se você fizer o bem, isso é ser missionário, é fazer o bem, amar as pessoas. Amém? Espero que vocês tenham gostado do Pode Perguntar de hoje. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de nós. Você que ainda não comprou o nosso material, né? Para quem não sabe, eu escrevi 2 e-books respondendo aos ataques protestantes e escrevi um respondendo às 50 perguntas que me fizeram, tá? Então você que quer adquirir esse material e também tem os nossos cursos, entre em contato comigo aqui, é baratinho, não se preocupe. E pergunte como que faz para comprar o nosso material de estudo, você que gosta de estudar, se aprofundar na sua fé, tá bom? Não esquece, pelo amor de Deus, de me seguir lá no Instagram, gente, Daniel Silveira Fonteles. Daniel Silveira Fonteles. Coloca lá no Instagram e me segue lá, tá certo? E também não esquece de compartilhar para todos os grupos católicos esse vídeo. Que Deus abençoe, Nossa Senhora nos guarde e assim seja. Até a próxima.